Boa noite, pessoal. Estou aqui aguardando a chegada de vocês para começarmos mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. E hoje nós vamos finalizar o vamos finalizar o capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu ia falar que nós íamos finalizar 1 Coríntios, mas não, ainda tem o capítulo 16. Então eu estou te aguardando chegar por aqui. O Robert aí, fala Robert. Legal, cara. Um abraço para você, meu querido. Fiquei muito feliz, viu, de saber da sua melhora. Estivemos aí orando por você, por sua família. Louvado seja Deus. Suas forças estejam 100% renovadas e que você seja instrumento nas mãos dele como você tem sido, ok? Deus abençoe você e sua casa. Olá, Marcos. Moiraca chegando por aí. Pessoal de João Pessoa. Olá, Ana Kelly. Bem-vinda. Olá, Célia. Ei, Célia, eu tava com saudade de você, hein? Você não apareceu nas últimas lives aqui. Ou apareceu e eu não te vi? Ei, Ana Kelly, tá com as meninas aí? Se tiver, manda um beijo para elas, ok? Elas vão entrar daqui a pouco. Vamos aguardando aí o pessoal chegando. Início de mais uma semana, né? Semanas estão passando rápido. Olá, Cristina, tudo bem? Parece que eu falo hoje que a semana está começando e daqui a pouco eu já falo que está acabando. Ei, Giovanni, e aí, meu querido, beleza? Tudo bem com vocês aí? Oi, Camille, e aí, a Camille aí? Sara Machado, ei, Sara, eu não te vi semana passada aqui, hein? Muito bom, vamos ver se essa semana você nos acompanha a semana toda. Ô, Célia, trabalhar é bom também, né? Mas assiste as lives aí que ficaram gravadas, ok? Joia, Camille. Ô, Cristina, por aqui tá tudo bem também, graças a Deus. Olá, Simone, bem-vinda. Olá, Lucinha, boa noite. Vamos lá. Começando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. Começando mais uma semana e começando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. Estamos acabando 1 Coríntios, hein? Puxa, e aí, como foi a experiência de caminhar com a Bíblia em 1 Coríntios? Foi interessante? Muita coisa nova foi descoberta, muita coisa diferente. Olá, Arnaldo. Boa noite. Bem-vindo, meu querido. Oi, Denilze. Que legal que você tá aí. Tudo bem por aí? Como tá o Célio, o João? Olá, Maristela. Olha a Maristela aí. Ei, me perguntaram sobre o que nós vamos estudar depois que terminar 1 Coríntios. Eu estava pensando em parar com Eu e Você a Bíblia, mas vocês não me deixam parar. Ficam querendo que eu estude outra coisa. Eu estou bem inclinado a gente caminhar por um evangelho, ok? Eu notei que até agora a gente não passou por nenhum evangelho. A gente precisa pelo menos ter uma visão de um dos evangelhos inteiro, né? Então estou pensando a gente trabalhar no evangelho de Marcos, ok? Olá, Bispo. Me fala aí, Bispo Nascimento, me fala aí. Esse sobrenome eu não estou identificando. Me fala um pouquinho de você, Bispo. Para eu saber quem é você. Pelo nickname aí eu não estou te reconhecendo. Vamos continuar assim, Simone? Ok. Já me convenceram a continuar. E aí, o que é que vocês acham da gente seguir pelo Evangelho de Marcos? Fala, Toninho, bem-vindo. Sônia Casais, bem-vinda também. Oi, Su, minha querida,
Bem-vinda, meu amor. Ok, a Denilson gostou. Então, para quem entrou agora, eu estou falando sobre assim que terminar 1 Coríntios, eu estou pensando da gente fazer a leitura de um evangelho, ok? Da gente caminhar pelo evangelho de Marcos. Nós precisamos ter uma visão geral, pelo menos de um dos evangelhos, porque se tiver, ajuda depois com os demais evangelhos, ok? Eu estou pensando em fazer isso com o evangelho de Marcos. Legal. Joia, ok. Ei, Sofia, um beijo para você também, querida. Beleza, então o pessoal tá animado com o Evangelho de Marcos, legal, nós vamos com ele. Depois a gente vê algum outro livro, se continuarmos, e aí mais para frente um pouco a gente vê o Evangelho de João, que é dos 4 evangelhos o mais diferente dos outros 3. Se a gente tiver uma visão de Marcos, depois Lucas e Mateus, eles têm as suas diferenças, mas bastante similaridade, vai te ajudar bastante a ler depois Mateus e Lucas, ok? Muito bem. É verdade, Toninho, é verdade. Tem contos maravilhosos, muito bons mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso horário, mais um minutinho e aí nós vamos orar e vamos começar, ok? Vamos, tá aí, ó, fixado, hoje é 1 Coríntios, capítulo 15, versos 35 a 58, para a gente fechar o texto de 1 Coríntios 15, a discussão de Paulo a respeito da ressurreição. Fantástico esse capítulo, né? Olá, Noêmia, bem-vinda. Tô dando um minutinho aqui para a turma que chega um pouquinho atrasada, por causa das 6 horas, né? Terminando o trabalho, chegando em casa, ou então em casa mesmo, parando as atividades. Fala, Paulo. Beleza, cara? Ter você aqui com a gente de novo, muito bom. Olá, Débora. Débora Gondinho, bem-vinda. Muito bom ter você aqui também. Ok, então vamos lá, vamos orar e vamos começar. Enquanto isso vai chegando aí o restante do pessoal. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma semana que está se iniciando. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Muito obrigado porque o Senhor decidiu lidar com a nossa rebelião, lidar com a situação que o pecado gerou no mundo bom e perfeito que o Senhor criou, não com o juízo, mas com a sua misericórdia, a sua graça. O juízo é uma realidade com a qual nós temos que lidar por conta da nossa rebelião, mas a sua resposta ao juízo é a tua misericórdia, a tua graça, e a gente te agradece por isso, e isso foi efetivado em Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor decidiu se fazer um de nós, como representante da humanidade, para obedecer ao Pai e levar à frente o propósito do coração do Pai, concluindo, Senhor, os objetivos dele, e agora o Senhor nos reúne em uma nova humanidade em Ti, em um novo povo, um povo que o Senhor envia a esse mundo ainda em caos, como reis e sacerdotes, para manifestar as realidades do Teu reino, chamando as pessoas ao arrependimento, a uma mudança de governo, se colocando debaixo do Teu governo amoroso. Obrigado, porque o Senhor começou uma obra boa em nós e o Senhor vai completá-la. Nós lidamos ainda com muitas realidades, ó Deus, que resistem a essa obra que o Senhor está realizando em nossas vidas e na redenção do mundo, mas nós sabemos que aquilo que o Senhor começou, nada pode deter, nada pode parar, Senhor, e nós te louvamos e te bendizemos por isso. Obrigado, Jesus.
obrigado. Louvado sejas o teu nome, porque o Senhor vai nos apresentar perfeitos diante do Pai, na consumação dessa era má, Senhor, trazendo a realidade de um novo céu, de uma nova terra, onde habitaremos com o Senhor por toda a eternidade, experimentando a realidade da tua justiça manifestada em Cristo Jesus. Louvado sejas o Senhor por isso. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, que nós possamos viver a cada dia baseados na esperança da ressurreição que aconteceu em Jesus e que está prometida através dele a cada um daqueles que nele confiam, Senhor. Estamos guardados em Cristo Jesus, estamos guardados naquilo que ele fez por nós. Espírito Santo, o Senhor que habita em nós com o poder da ressurreição de Jesus, nós pedimos que as realidades do céu, boas e perfeitas, que são agradáveis e feitas plenamente para satisfazer o Pai, venham para a terra, se manifestem em nossa vida, se manifestem através da nossa vida. Senhor, nós queremos olhar, como diz a tua palavra em Hebreus, para o autor e consumador da fé, Jesus, e queremos, ó Senhor, decidir lutar contra todo pecado e contra todo peso que ainda sobrepõe-se a nós para nos impedir nessa carreira gloriosa que Jesus nos iniciou e que ele vai completar em nós, ó Pai. Nós decidimos deixar para trás as coisas que para trás ficaram e prosseguimos para o alvo, para conquistarmos aquilo para o qual Jesus conquistou para nós, ó Senhor. Queremos experimentar o poder da tua ressurreição na nossa vida. Espírito Santo, pelo poder da palavra ministrada a nós, renova a nossa mente, em nome de Jesus, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Capacita-nos, ó Espírito Santo, a pensar como Jesus, a falar como Jesus, a fazer o que Jesus faz, para a honra e glória do teu nome. Eu preciso de ti, nós precisamos de ti, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, reaviva o nosso coração, aumenta o fogo do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, a devoção, a santidade, a consagração, a alegria que produzem em nós a realidade do teu reino. Essas realidades vêm do Senhor que está em nós. Queremos que elas fluam da nossa vida e através da nossa vida como rios de água viva, assim como Jesus nos prometeu. Fala conosco agora através da tua palavra. Abençoa essa live, Senhor. Que não sejam apenas reflexões da minha cabeça, Senhor. Que sejam comunicações e revelações do teu Espírito ao nosso coração. Temos fome do Senhor, temos sede do Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Precisamos de ti. Precisamos de ti. Espírito Santo, precisamos de ti. Em nome de Jesus, invade o nosso mundo com o poder do teu reino. Que ele avance, que as portas do inferno não prevaleçam, elas não podem prevalecer. Jesus disse que ele edificaria o seu povo, ele edificaria a sua igreja e que nós deveríamos avançar, e avançando as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Queremos avançar levando o teu amor, queremos avançar levando a tua cura, queremos avançar levando a tua compaixão, queremos avançar levando a tua alegria, a tua libertação. Espírito Santo, ó Espírito Santo, amado Consolador, vem agora sobre nós. Vem agora sobre nós. Oramos para que quebre a resistência desse vírus que acometeu a humanidade nesse período, em nome de Jesus. Encha-nos de coragem. Encha-nos de coragem. Que possamos ter ações de compaixão, sábias, em favor das pessoas, mas jamais termos ações movidas pelo medo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ok, quem entrou aí depois que eu estava orando? Deixa eu ver. Olá, Antônia, bem-vinda. A Dinha também entrou. Olá, Élida. Muito bom ter você aqui com a gente. Sônia Schurco, manda um abraço para o Zé, ele deve estar aí com você, né? Olá, Eloá, bem-vinda também, minha querida. Amém. Muito bem, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo está falando a respeito da ressurreição, ok? Ele começa fundamentando para os coríntios a realidade
do evangelho que nós proclamamos, do evangelho que nós pregamos. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da ressurreição. Não é o evangelho apenas da morte de Jesus, mas é o evangelho da ressurreição. A boa notícia é que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e ele está vivo. Ele ressuscitou em glória e ele está vivendo o poder da sua ressurreição em nós através do seu Espírito. E Paulo então diz que tudo que fundamenta a esperança da nossa vida como cidadãos do reino de Deus, como cristãos, como discípulos de Jesus, é a convicção de que Jesus está de fato vivo. Os coríntios, eles estavam tendo uma noção, não toda a igreja certamente de Corinto, mas um grupo da igreja de Corinto estava tendo uma noção equivocada da realidade do reino de Deus que chegou, que o apóstolo Paulo ensinou que havia chegado, entendendo que com a vinda do Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo, entendendo que a presença do Espírito Santo os tornava automaticamente pessoas plenamente espirituais como Jesus, ok? E o apóstolo Paulo diz que não é isso que acontece, que o reino de Deus invadiu essa presente realidade da era má. Ele de fato é uma verdade, uma realidade na nossa vida, mas nós ainda estamos vivendo dentro dos limites da queda, dentro dos limites da rebelião. Os coríntios entendiam que pelas manifestações do Espírito, principalmente pelo dom de línguas, eles já estavam usufruindo da plenitude daquilo que Deus havia planejado para nós. E isso fazia com que eles lidassem com a realidade material, com a realidade da criação, com a realidade do seu corpo físico de uma maneira equivocada. Eles achavam que não havia importância em relação ao que eles faziam com o seu corpo físico. Isso estava fazendo com que eles cometessem uma série de pecados, ok? Andassem de uma forma fora dos valores do reino de Deus, porque eles achavam que a experiência que eles tinham do mundo, do reino, tinha a ver com o espírito deles, não tinha a ver com o corpo deles. E Paulo está tentando, ao longo de toda a primeira carta de Coríntios, corrigir esse equívoco que os coríntios haviam tido, sendo que o centro disso tem a ver com a realidade da compreensão da ressurreição. Ok? E aí então ele chega no ápice disso em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele apresenta para a gente o Evangelho como sendo a realidade de Jesus estar vivo. E essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa notícia. Não é apenas falar sobre Jesus perdoar os nossos pecados, nos levar para o céu, mas é mostrar a realidade da ressurreição dele. Ele se ressuscitou, a vida ressurreta dele está em nós, nós testemunhamos a respeito disso, mas o fato dele ter ressuscitado implica que nós devemos aguardar também a ressurreição dos nossos corpos, ok? Os coríntios, eles tinham um problema com essa perspectiva, porque o conceito que eles estavam tendo a respeito da ressurreição dos mortos era o conceito da ressurreição de um cadáver, ok? Uma pessoa que morreu, um morto, então, seria trazido de volta à vida da mesma maneira ou na mesma essência que ele possuía antes. Por exemplo, esse é o tipo de ressurreição que aconteceu com Lázaro, esse é o tipo de ressurreição que aconteceu com o filho da viúva de Naim. Eles não tinham entendido que a realidade da ressurreição de Jesus seria a mesma realidade da nossa ressurreição. Ou seja, Jesus não apenas ressuscitou dos mortos, é o próprio Jesus que morreu, que ressuscitou dos mortos, mas uma vez que ele ressuscitou dos mortos, ele recebeu uma transformação no seu corpo. O seu corpo foi glorificado para que ele pudesse agora ser um corpo que vivesse as realidades do novo céu e da nova terra, aonde ele já está e ele vai trazer e vai manifestar para a gente. Então, o apóstolo Paulo, ele argumenta que se os mortos não ressuscitam, porque alguns dos coríntios estavam ensinando que os mortos não ressuscitariam, ele diz, olha, se os mortos não ressuscitam, então Jesus também não ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, então nós estamos pregando algo que é uma mentira, nós estamos dando um testemunho a respeito de algo que Deus na verdade não fez, e nós estamos então testemunhando contra o próprio Deus, e toda a nossa fé é vã.
E aí, a partir do verso 20 em diante, ele vai trabalhar mostrando que, na verdade, Jesus ressuscitou. Ele vai fundamentar, então, a realidade de que a ressurreição aconteceu, e é assim que ele termina no versículo 34, ok? Dizendo que se a gente não leva a sério a realidade de que a ressurreição de Jesus aconteceu, ela é uma ressurreição verdadeira, e por conta da ressurreição de Jesus, nós também vamos ressuscitar. Então nós vivemos a nossa vida nesse mundo, nos portando e agindo de uma maneira que não vai glorificar a Deus, ok? Porque nós vamos perder o nosso bom senso a respeito da realidade de que tem uma vida que ainda está por vir, e nós devemos viver a nossa vida aqui baseada naquilo que ainda está por vir, crendo que nós vamos experimentar aquilo que está por vir. E quando a gente não acredita nisso, então a gente começa a ter uma série de práticas de pecado, porque nós achamos que nós já estamos com o nosso espírito ressuscitado, mas o nosso corpo não vai ressuscitar. Então Paulo quer deixar absolutamente claro que assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, ok? Porque Jesus ressuscitou, você vai ressuscitar. A nossa esperança não está presente, portanto, nessa realidade aqui. A nossa esperança está presente na realidade que Jesus vai trazer. Nós já estamos experimentando parte dessa realidade, porque a presença do Espírito Santo de Deus traz para nós o poder da ressurreição de Jesus, a experiência com realidades novas que começam a acontecer em nós e nos levando a desfrutar, não, como ele diz lá na parte dos dons, não plenamente, né, como por espelho, mas já a desfrutar das realidades do reino de Deus que virão. Mas com a ressurreição de Jesus, nós temos que aguardar a nossa própria ressurreição para que a gente possa então experimentar toda a plenitude do reino de Deus. E aí nós vamos para a última sessão, que começa no capítulo 35, no versículo 35, desculpe, e vai até o verso 58, aonde Paulo vai, graças a Deus, responder uma outra questão. Ok, a questão é, se nós vamos ressuscitar, se Jesus ressuscitou e nós também vamos ressuscitar, então como é a ressurreição? Como é isso? Então, veja a pergunta, a questão que ele levanta no verso 35, que ele vai responder agora. Entretanto, é possível que alguém questione como ressuscitam os mortos. Então, ok, Paulo, você está dizendo que os mortos ressuscitarão, mas como eles ressuscitam? Essa pergunta, Paulo levanta tendo como base aquilo que eu falei. Alguns coríntios entendiam que a ressurreição dos mortos era meramente a volta à vida desse nosso corpo físico que morreu. Eles não estavam entendendo que era, na verdade, a transformação, a volta à vida com esse corpo, mas esse corpo sendo mudado, sendo transformado para uma nova realidade, ok? Então é uma continuidade daquilo que nós somos, mas transformadas. Vai ser você, mas sem ser você do jeito que é você agora. Confuso, né? Mas Paulo vai explicar isso. Veja. Alguns podem perguntar como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo ressurgirão. Tá vendo? O questionamento deles era justamente com base nisso, nessa ideia. Ok, eu vou me usar de exemplo. Ok, eu, Ricardo, morri e agora eu vou ser ressurreto dos mortos. Mas o corpo que vai voltar dos mortos é esse corpo aqui do Ricardo. Então ele vai continuar sendo esse corpo ruim, esse corpo limitado. Isso foi o que aconteceu com Lázaro, ok? Jesus ressuscitou Lázaro, mas Jesus não ressuscitou Lázaro no corpo da ressurreição, no corpo da glorificação. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele só traz Lázaro de volta para essa vida aqui, ok? É importante a gente entender que a ressurreição de Jesus não foi isso. A ressurreição de Jesus não foi apenas a volta para essa vida aqui. A ressurreição de Jesus foi a volta do corpo dele, era o corpo realmente dele que morreu, que foi ressuscitado, mas esse corpo que foi ressuscitado, ele foi glorificado, ele foi transformado mais tarde,
ok? E esse é o corpo que Jesus tem agora. E é isso que vai acontecer comigo, é isso que vai acontecer com você, é isso que vai acontecer com todos aqueles que creem em Jesus quando eles forem ressuscitados dos mortos. Não vão apenas voltar à vida no corpo que nós tínhamos anteriormente. É aquele corpo que vai voltar, mas esse corpo que vai voltar vai ser mudado, vai ser transformado, ok? Então vamos deixar o apóstolo Paulo explicar isso. Então no verso 36 ele diz assim: insensato, o que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Então, primeiramente ele está dizendo, olha, vocês são insensatos, vocês estão pensando errado sobre a ressurreição. Vocês estão achando que a ressurreição tem a ver com o corpo físico de vocês que morreu voltar à vida exatamente como ele era. Mas isso não é a ressurreição que Deus vai realizar na consumação dos séculos. Essa não é a ressurreição que o Senhor Jesus vai nos trazer na realidade do novo céu e da nova terra. E aí ele vai primeiramente, ele vai usar 3 exemplos para explicar isso, ok? O primeiro exemplo que ele vai usar é o exemplo da semente, ok? Um exemplo da natureza. Ele diz assim: quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Então veja, Paulo tá usando um exemplo aqui. Ele está falando, olha, a ressurreição ela vai acontecer. E ela tem a ver com quem você é, mas ela tem a ver com quem você é transformado. Ela tem a ver com quem você foi, mas... Então é você, mas é você mudado. Veja, é como uma semente, ele diz. Quando você semeia uma semente, você não está semeando o corpo, simplesmente aquilo que vai nascer, né? Quanto semeais, não semeais o corpo que vai vir a ser. Então, vamos pensar aqui num exemplo. Você semeia uma semente de manga, um caroço de manga. O que vai vir a ser, o que vai nascer, não vai ser um caroço, ok? Vai ser uma mangueira. Então, veja, o que você semeou, o caroço da manga, o que nasceu não foi o caroço, foi uma árvore, foi uma mangueira. Agora, aquela mangueira que nasceu, ela veio daquele caroço, ela é aquele caroço, mas ela não é aquele caroço, dá para entender? Ou seja, você enterrou o caroço e o que surgiu do caroço foi uma árvore, foi uma mangueira. Então esse é o primeiro exemplo que Paulo quer dar. Ele diz, assim também vai ser a ressurreição dos mortos. O nosso corpo é a semente, esse corpo físico, frágil, que fica doente, que se machuca, é a semente. Ele vai ser semeado, mas quando ele nascer, ou seja, a ressurreição final, o que vai trazer à tona, que vem desse corpo, é esse corpo, mas é esse corpo mudado, é esse corpo transformado. Então esse é o primeiro exemplo. O outro exemplo que ele dá é o exemplo da diversidade que existe entre os vários tipos de corpos criados por Deus. Então ainda ligado à natureza. Ele diz assim, verso 39, nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra e os peixes uma outra, diferente. Então, esse é o segundo exemplo que ele dá. Ele diz, olha, existem diferenças de corpos, de tipos de carne. Ele está falando da natureza aqui mesmo agora. O corpo do ser humano é de uma espécie, o corpo dos animais é de outra espécie, o corpo dos peixes é de outra espécie. Ele completa isso com um terceiro exemplo, que é o exemplo dos corpos celestiais. Ele diz, também existem corpos celestes e corpos terrestres. Esses corpos celestes e terrestres é uma maneira dele falar que existem as estrelas e existem os planetas. Aí ele diz, um é o esplendor dos corpos celestiais, que são as estrelas. O outro, diferente, é o brilho dos corpos terrestres, ou seja, os planetas. Então ele está dizendo, tem planetas e tem estrelas. As estrelas têm um tipo, são de um tipo, e os planetas são de outro tipo. Um é o esplendor do Sol, ele completa, o outro é o esplendor da Lua.
e outro ainda o fulgor das estrelas, e as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Então, o segundo exemplo e o terceiro exemplo a gente tem que juntar e usá-los em conjunto para a gente entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Então, os dois exemplos juntos, o segundo e o terceiro, o que Paulo está dizendo é, olha, existem tipos de corpos diferentes e existem glórias, brilhos diferentes nesses corpos, na criação que Deus fez. Assim será também na ressurreição dos mortos. Ok? Então ele está dizendo, olha, assim como existem corpos diferentes aqui nessa criação, também existe um corpo diferente entre essa criação e a nova criação. Assim como existe um brilho diferente entre as estrelas, os corpos celestiais e os planetas, os corpos terrestres, também existe uma glória diferente entre o corpo terrestre que a gente tem e o corpo celestial ou glorificado, ok? Que a gente vai ter. E aí ele vai exemplificar isso, né? Ele vai aplicar isso, então agora, esses três exemplos dele agora na nossa ressurreição. Olha só, verso 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo, esse corpo físico aqui que nós temos da terra, desse nosso primeiro nascimento, o corpo que é semeado é perecível, a semente morre na terra, ok? Para que dela nasça a árvore. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Então veja, o corpo que foi semeado, que é o meu corpo físico aqui, dessa criação, ele é perecível. Se a ressurreição dos mortos, no fim, fosse apenas trazer de volta esse meu corpo aqui à vida, ele voltaria como um corpo perecível. Mas ele diz, nós semeamos, nós morremos, essa ideia de morrer aqui, nós semeamos, ok? Um corpo perecível. E quando a gente ressuscita, esse corpo que voltou à vida, ele não é mais perecível. Ele não é mais do mesmo tipo do corpo que morreu. Ele é agora imperecível. É semeado em desonra que tem a ver com a nossa fragilidade, nós, mesmo tendo sido salvos, né, muitas e muitas vezes ainda sermos derrotados pelo pecado, ok? Pelas as limitações, né, da nossa natureza, mas ressuscita em glória. Quando o nosso corpo ressuscitar, ele vai ressuscitar glorioso. Ele não vai mais ter nenhuma dificuldade com a realidade do mal, com a realidade do pecado, ok? Ele é semeado em fraqueza, isso aqui tem a ver com a nossa fragilidade física, ele quebra, ele se machuca, ok? Ele se fere, ele pode ser amputado, porém ele vai ressuscitar em poder, ou seja, nada mais vai poder atingir, vai poder afetar o corpo físico que nós vamos ter. É semeado um corpo natural, ok? Ou seja, um corpo natural, um corpo dessa natureza aqui, deste mundo aqui. Contudo, ressuscita um corpo espiritual. Corpo espiritual não é um corpo sem carne, ok? Corpo espiritual é um corpo com uma outra realidade, tá certo? É importante você entender isso. É uma outra realidade, uma outra essência, ok? É a mesma substância, mas outra essência. Então é o seu corpo, mas com uma outra essência. A essência espiritual, da realidade do mundo espiritual. Não é um corpo desencarnado. Eu quero que você entenda isso, ok? Paulo quer que a gente entenda isso, que os coríntios entendam isso. É um corpo de verdade. É um corpo de verdade, mas ele não é mais com a mesma consistência que eu e você tem. Tem ossos, mas não é mais o mesmo tipo de osso que eu tenho e você. Tem carne, mas não é mais o mesmo tipo da carne que eu e você tem, ok? É uma nova essência. Ora, e aí ele diz, ora, se há corpo natural, há também um corpo espiritual.
Porque os coríntios estavam entendendo que só tinha o corpo natural. Se fosse ressuscitado o corpo, seria esse corpo aqui. E Paulo está dizendo, não é isso. Tem esse corpo, mas também tem um outro corpo que vem desse corpo. Okay? Esse corpo é como se fosse o caroço. E dele vai vir a árvore. É isso que Paulo quer que os coríntios entendam. E é isso que nós precisamos entender também. Então, a primeira aplicação que ele faz aqui, então, dos 3 exemplos dele para a questão da ressurreição, é que esse corpo que é novo, esse corpo que tem uma nova consistência, esse corpo que tem uma nova glória, esse corpo que tem uma nova manifestação, ele é uma continuidade desse corpo que a gente tem aqui. Ok? Então essa é a primeira aplicação. Não vai ser uma outra Sônia Churco. É essa Sônia Churco que tá aqui, que vai ser a mesma Sônia Churco que está lá, mas com uma outra consistência. Então, o exemplo, aí ele vai seguir aqui dando como exemplo a Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos. O Jesus que ressuscitou dos mortos é o Jesus que morreu. É aquele mesmo Jesus. É o corpo daquele Jesus que morreu que ressuscitou dos mortos. Mas quando ele ressuscitou dos mortos, esse corpo dele, que continuava sendo aquele Jesus que veio para a vida de novo, ele foi transformado, obtendo uma nova consistência, uma nova essência. Ok? Não é outro Jesus, é o mesmo Jesus, mas com uma outra consistência. Então, a primeira aplicação dele aqui é a continuidade de algo que nós recebemos, que vai continuar, mas agora com uma nova essência. E aí ele usa como exemplo, para finalizar essa primeira aplicação dele, como eu já falei aqui, o próprio Jesus, em relação a Adão. Ele já tinha feito essa relação no capítulo 15, verso 21 e 22, lembram? 21 e 22 diz assim, porque assim como a morte veio por um homem, veio por Adão, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos, por Jesus. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ok? Então todos nós temos o corpo de Adão, por isso morremos. Todos nós teremos o corpo de Jesus, recebemos a ressurreição de Jesus que está em nós, e ela vai florescer de nós, portanto todos nós teremos o corpo como é o corpo de Jesus glorificado agora. Então vamos ver ele dizendo, Paulo dizendo isso, versos 45 a 49. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Tá vendo? Primeiro vem o nosso corpo natural. Do nosso corpo natural, nós somos levados ao nosso corpo espiritual. Adão foi feito alma vivente, ele seria feito depois espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. O primeiro homem aqui, a primeira humanidade foi formada do pó da terra. A segunda humanidade, ela é formada do céu. Por quê? Porque ela recebe da essência da vida de Jesus, que veio do céu, tá certo? Jesus, ele não veio da realidade da queda. Jesus veio da realidade do céu. Jesus é 100% homem, mas ele vem sendo gerado em Maria diretamente do poder de Deus que vem do céu, não através de um relacionamento sexual entre José e Maria, ok? Então ele traz com ele entra dentro da realidade do corpo físico do primeiro Adão, da primeira humanidade, mas ele tem na sua essência o corpo espiritual que ele vai usufruir, desfrutar na sua ressurreição. Ele já carrega isso com ele. E aí ele diz, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Então quem que é da terra? Todos nós somos da terra. Toda a humanidade é da terra.
Então os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Então todos nós carregamos uma semelhança com o homem terreno. A natureza humana, a natureza frágil, a natureza marcada pela queda, a natureza marcada pelo pecado. Mas aí ele continua dizendo, os que são dos céus ao homem celestial. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. Aí a pergunta é, quem são dos céus? Quem são dos céus? Todos aqueles que experimentaram, que creem em Jesus e por isso experimentaram a vida da ressurreição de Jesus em si. Esse é o ponto mais importante para Paulo. A ressurreição de Jesus já nos tornou parte do céu. Então, todos nós carregamos, partilhamos da natureza da terra, mas todos nós, todos seres humanos, mas todo ser humano que creu em Jesus, pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, já foi semeada em nós a semente da ressurreição. E ela vai se manifestar através de nós, transformando. Então é uma continuidade, mas ela vai se manifestar através de nós, transformando a nossa natureza. Vamos ter a mesma essência, mas de uma natureza com uma nova natureza, uma natureza transformada, uma nova consistência. E aí é a parte que ele vai falar final agora pra gente. A primeira parte, a aplicação dele da ressurreição é que vai haver uma continuidade. O Ricardo que vai ressuscitar é o Ricardo que está aqui falando com vocês, mas esse Ricardo que vai ressuscitar, que está aqui falando com vocês, vai ter uma outra consistência, vai ter uma outra essência, um outro... É difícil explicar, né? Um outro conteúdo, ok? Uma outra consistência no meu corpo. É o meu corpo, mas com uma outra consistência. Então, olha como ele diz. Contudo, irmãos, eu vos afirmo. Verso 50. Contudo, irmão, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Carne e sangue, ou seja, essa natureza aqui não pode herdar o reino de Deus. Esse herdar o reino de Deus aqui é herdar o reino de Deus na sua totalidade, na sua plenitude, ok? O reino já foi semeado em nós, mas nós não estamos desfrutando da sua totalidade. Por quê? Porque essa natureza aqui precisa ser transformada. Carne e sangue não pode experimentar isso. Para experimentar essa realidade, o meu corpo físico precisa ser transformado. Por quê? Porque o perecível não pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos. É uma forma que Paulo sempre usa para falar da morte do cristão. Por quê? Porque o cristão, na verdade, ele não morre. Esse corpo, ele é semeado, mas ele está aguardando nascer a árvore, ok? Então ele não morreu, ele só está dormindo, aguardando o momento da ressurreição. Então essa é uma forma, sempre que Paulo fala da morte de cristãos, ele usa essa linguagem de adormecer. Nunca ele fala sobre morrer, ok? Então, ele diz, eis que vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Então veja, qual é a ênfase na primeira aplicação dele? A ênfase é a continuidade. O corpo que foi semeado é o mesmo corpo que vai ressuscitar, só que ele vai ressuscitar imperecível, mas é o mesmo corpo. E agora ele quer dar ênfase no que é esse imperecível. Para esse corpo ser imperecível, ele precisa ser transformado. E aí, Paulo vai trazer uma questão aqui, que ele chama de mistério,
que é super importante. O que ele quer mostrar para a gente é que o que é essencial na realidade do reino de Deus não é a morte para você ressuscitar, mas é a sua transformação. Então, no reino de Deus, na plenitude do reino de Deus, só pode estar lá, só pode viver lá quem tiver a mesma consistência física, espiritual do corpo que Jesus tem hoje lá. Ontem, quem participou do culto viu eu descrever o corpo de Jesus, né? Na sua glória, na sua glorificação. Então, o nosso corpo glorificado vai ser exatamente como é o corpo de Jesus agora. Jesus não é um fantasma, ok? Jesus está no céu, mas o Jesus que está no céu não é um espírito mais apenas, não é um fantasma, ok? Deus é espírito, mas não é fantasma, ok? Mas eu quero dizer que ele não é um fantasma, ele não está desencarnado, ele é um ser, uma pessoa. João diz, eu vi uma pessoa, alguém parecido com um homem, mas essa pessoa, o corpo dela, o corpo de Jesus que está lá, não é como o corpo de Jesus quando estava aqui na terra. É o mesmo Jesus, mas é um corpo transformado. E Paulo quer que a gente entenda que para viver na realidade do novo céu e na nova terra, todos nós, não só quem morre, que precisa ser ressuscitado num novo corpo, ok? Não um outro corpo, o seu mesmo corpo, mas novo, com uma nova essência, mas aqueles que estiverem vivos também precisam receber essa nova essência, porque eles não podem viver na plenitude do reino de Deus com a essência antiga. Então ele diz, todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, presta atenção, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ele usa a mesma palavra que ele usou lá em cima, ressuscita imperecível ou incorruptível, a mesma coisa, ele usa essa palavra de novo aqui, não pode herdar o imperecível, no verso 50, e aí ele diz, no verso 52, que no som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, não, ou seja, é a mesma pessoa que voltou à vida, mas não voltou à vida no mesmo tipo de corpo que ela tinha quando ela morreu. O corpo dela que voltou à vida foi transformado, tem agora uma nova constituição. E nós que estamos vivos não precisaremos morrer, vamos ser transformados de uma vez. Sem passar pela morte, vamos ser transformados no mesmo corpo incorruptível daqueles que ressuscitaram. E aí ele diz, pois é imprescindível que todo corpo que perece se revista de incorruptibilidade, agora que ele usou a mesma incorruptibilidade, e que o que é mortal se revista de imortalidade. Então, esse corpo é mortal, ele precisa ser revestido de imortalidade. Mas para ele ser revestido de imortalidade, esse corpo que é perecível, ele precisa se revestir de incorruptibilidade. Porque se ele não for revestido de incorruptibilidade, ele não pode ser revestido de imortalidade. Então o meu corpo físico, o Ricardo que está aqui, morre. Quando ele ressuscita com um corpo agora, que é o meu corpo, mas com uma nova essência. Uma essência que não pode mais ser corrompida, uma essência que por isso pode desfrutar da imortalidade. O Ricardo, que está aqui, não morreu, mas Jesus voltou. Quando isso acontece, o meu corpo é imediatamente transformado, esse corpo físico aqui, é imediatamente transformado numa nova essência que é revestido de incorruptibilidade para que eu tenha condições de desfrutar da imortalidade. E aí, Paulo diz que nós vivemos agora fundamentados nessa palavra profética. Ele diz no momento, verso 54 e 55, no momento em que esse corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal
for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Lembra, capítulo 15, verso 26? Ele diz que o último inimigo que será destruído é a morte. Então, quando é que a morte vai ser destruída? Ela foi vencida. Quando ela será destruída? Quando a ressurreição dos mortos, não só de Jesus, quando a ressurreição dos mortos, de todos os cristãos que confiam em Jesus, acontecer e os seus corpos forem transformados no mesmo tipo de corpo que Jesus tem agora. Quando isso acontecer, aqueles que estiverem vivos, seus corpos serão transformados no mesmo tipo de corpo que Jesus tem agora. E aí a morte vai ser tragada pela vitória que já foi executada sobre ela. Isso vai acontecer porque ela já foi vencida. Por isso Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então essa expressão, essa afirmação nós fazemos hoje de forma profética, baseado naquilo que a gente já viu que aconteceu na vida de Jesus. Portanto, nós temos a convicção que vai acontecer na nossa vida também. Tem uma das canções que a gente canta na nossa comunidade, na nossa igreja, que diz assim, que se ele venceu a morte, se ele deixou o túmulo, eu também. Eu também. Essa convicção de onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, não está baseado no fato de que eu não vou morrer, mas está baseado no fato de que Jesus ressuscitou. Talvez eu não morra, talvez ele venha e eu seja glorificado, transformado direto, mas eu posso ter essa confiança independentemente de eu morrer ou não, porque ela está baseada profeticamente naquilo que aconteceu com Jesus. E eu tenho essa certeza agora para mim, porque a morte e a ressurreição de Jesus resolveram o problema do pecado na nossa vida, do domínio do pecado, da autoridade do pecado sobre a nossa vida. Ele diz: porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei, e Jesus quebrou isso. Jesus quebrou isso. Nós não vivemos pelo poder da lei, nós vivemos pelo poder da graça. Vivemos baseados na convicção e na confiança do que Jesus fez. Profético. Verso 57, ele conclui claramente isso, dizendo: contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória está baseada na ressurreição de Jesus. Isso é o que Paulo quer que os coríntios entendam. Jesus ressuscitou. O que ele é agora é o que vocês também precisam ser. Veja, agora liga isso à noção que os coríntios estavam tendo de que eles já estavam vivendo a realidade plena do reino de Deus. Paulo diz para ele: não, vocês não estão, vocês receberam o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida de vocês é importante, os dons que se manifestam através do Espírito na vida de vocês é importante, mas isso é só um espelho. A vida de vocês precisa ser transformada à semelhança, o corpo de vocês precisa ser transformado à semelhança do corpo de Jesus. A garantia de que nós estamos no reino de Deus não é que nós estamos desfrutando agora de toda a realidade do reino, mas é que Jesus está. Ele venceu por nós. Ele é a nossa vitória. A ressurreição dele é a nossa ressurreição. A ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição. E aí, Paulo fecha esse capítulo mostrando que se a gente entender isso e a gente crer realmente nisso, nós temos que dar uma resposta agora a essa realidade de que a gente entende que esse corpo é uma semente que vai ser semeada para um novo corpo que vem desse corpo glorioso, incorruptível, surgir. Qual é a resposta que a gente deve dar? Viver aqui e agora num serviço intenso e pleno para o reino de Deus que nós vamos experimentar na sua plenitude um dia.
Se isso é real, se isso é verdade, Paulo está dizendo, se a nossa vida aqui é apenas uma semente para que a gente usufrua do corpo transformado, glorioso, que está inserido dentro desse, que vai se manifestar um dia, então a gente deve viver aqui intensamente em prol daquilo que a gente vai receber ainda. Ele diz, porquanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Por quê? Porque tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui para o Senhor vai ser potencializado e glorificado quando o nosso corpo, como uma semente, se transformar na árvore que ele está carregando dentro de si. Assim foi com Jesus. Jesus, ele se referiu à morte dele assim, a morte física dele assim. Se o grão de trigo não cair e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus disse, a minha morte física vai trazer muito fruto através da minha ressurreição, através da minha vida, da vida da ressurreição que vai surgir, que vai fluir da minha morte. Isso é assim, isso tem sido assim, isso vai continuar sendo assim. Então, eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com dúvida em alguma coisa, toma nota para na sexta-feira a gente poder responder, ok? Falar da ressurreição é falar de algo misterioso, mas esse capítulo é um capítulo bem interessante porque o apóstolo Paulo esclarece bastante coisas para a gente, né? Eu espero que tenha ficado bem claro para você o que é que ele está falando. Se você entrou aqui na nossa live enquanto eu estava falando, eu quero dizer para você que você tem chance de assistir toda ela que vai ficar aí no nosso IGTV, ok? Eu vou ter que dar uma passada rápida aqui, porque já estamos chegando no final. Deixa eu ver quem entrou, para eu dar um oi. Jonathan, é isso? Jonathan, bem-vindo, meu querido. Ana Rios, oi Ana, que legal que você está aqui. Quem mais que entrou por aqui depois? Iron, olá Iron, aí meu brother, saudade de você, cara, que bom. Olá Norma, boa noite. Rodrigo também entrou aqui, muito bem, sim, aleluia, seremos como ele é. Olá Ian, bem-vindo também. Pausou aí um momento, eu nem vi, eu estava tão empolgado aqui que nem vi, mas acho que não atrapalhou não, né? Pelo jeito foi pequenininho aí a pausa. Alexandra, olá Alexandra, bem-vinda. Olá Luciane, tudo bem? Beijo para você, para os meninos. Quem mais aqui? Olá, Vivi. Também chegou aí. Ok. Luciane, manda um abraço pro Paulo, pro Fábio também, ok? Muito bom, gente. Então é isso aí. Um bom descanso para você, uma boa noite, ok? Amanhã vamos estar juntos aqui para a gente entrar no capítulo 16. É bem provável que amanhã a gente faça todo o capítulo 16 para a gente terminar, tá bom? Então Deus abençoe vocês, beijo no coração, bom descanso e vai tomando nota das suas dúvidas que a live de sexta-feira é para perguntas e respostas, beleza?